sangradouros, três tipos de sangradouros. Sangradouros permanentes, que estão continuamente ligados a grandes sistemas de banhados, grandes banhados. Existem os sangradouros intermitentes, que estão ligados a sistemas de banhados menores, né, outros cursos de água menores também. E existem os sangradouros efêmeros, que aparecem de uma maneira relâmpago em função de chuvas muito intensas num determinado local e que então escoam a água da parte posterior das dunas para a praia. Em situações normais, de chuvas normais, durante o inverno, teremos um sangradouro por quilômetro. Em época de seca, quando a taxa de evaporação é muito alta e a pluviosidade é muito baixa, nós chegamos a ter 3 por 10 quilômetros. Então a variabilidade é fundamentalmente função da sazonalidade, da chuva e da evapotranspiração. Então, para a maioria das pessoas que moram no cassino, eu acho que os sangradouros é só um distúrbio, né? Alguma coisa que incomoda na hora de passear na praia, de ir para o navio. Mas na verdade os sangradouros é muito mais do que isso, né? Nosso interesse em começar a pesquisar esses ambientes é tentar demonstrar para as pessoas que isso aqui não é só uma saída de água, né? Como o nome diz, não é só um sangradouro de água indo para o mar. Esses ambientes abrigam uma biodiversidade bastante grande e desconhecida para a nossa região, né? Os trabalhos mostram que nesses riachos litorâneos, nesses sangradouros, a gente tem mais de 60 espécies de peixes, incluindo espécies ameaçadas de extinção. Uma coisa que as pessoas não se dão conta quando passam na frente dos sangradouros é que esses ambientes abrigam espécies de origem marinha. Por exemplo, peixes que estão na zona de arrebentação, né? Alguns desses peixes, como as tainhas, por exemplo, entram dentro desses sangradouros como filhotes e permanecem um tempo dentro desses sangradouros. O que essas espécies, o que esses peixes estão fazendo aí dentro? Essa é uma pergunta interessante que a gente não sabe totalmente a resposta, mas nossas pesquisas demonstram que esses peixes têm um papel importante na conexão entre o ambiente marinho e o ambiente de água doce. De que forma? Esses peixes pequenos entram dentro dos sangradouros e eles trazem nutrientes do ambiente marinho para dentro dos ambientes de água doce, os sangradouros. Alguns desses peixes que vivem nos sangradouros, peixes conhecidos dos pescadores, como a traíra, por exemplo, se alimentam desses pequenos peixes marinhos que aqui entram. Isso demonstra a ligação entre o ambiente marinho e o ambiente de água doce. Na medida que esses peixes de água doce, que nunca vão aparecer no mar, que não toleram água salgada, se alimentam de peixes de origem marinha, mostrando que esses ambientes não são separados, mas podem ser conectados pela entrada desses peixes marinhos. Eles são importantes do ponto de vista que eles transportam de volta à praia, para a zona de arrebentação, a areia que o vento nordeste e sudeste levam em direção ao continente. Então eles repõem essa areia no que nós chamamos de deriva litorânea, nas correntes que agem ao longe da costa, mantendo assim a importância nas dunas frontais, restabelecendo o cordão de dunas frontais e ao mesmo tempo formando os bancos na zona de arrebentação. Então, isso é muito importante, eles aumentam o seu número em direção a áreas urbanizadas. Isso é um fator até de risco geológico pelo fato de que muitos balneários, né, devido à urbanização e à pavimentação, a permeabilidade da água decai muito, né, ela decresce muito, então acumula muita água nos balneários e essa água vai escoar forçosamente para o oceano, né, que é o lugar mais baixo. O pessoal chega e começa a estabelecer o balneário sem ter uma ideia de como vai ser a drenagem pelos sangradouros natural naquele balneário. Então fazem o levantamento fora do período de chuvas. E quando as chuvas vêm, né, e começam a colocar suas casas justamente nessas áreas, que são cursos de sangradouros que eles não identificaram. Então o que acontece? Acabam colocando as casas no lugar do caminho dos sangradouros. E aí perdem a propriedade. A riqueza de espécies que poderia ocorrer nesses sangradouros e outras faunas importantes não mais ocorrem nesses sangradouros poluídos. Mas ainda há tempo de recuperarmos, de protegermos vários outros sangradouros que ocorrem no litoral. Entre o Cassino e o Chuí, ocorrem dezenas, centenas de sangradouros que abrigam uma fauna riquíssima.